Gente, boa noite, edição extra do programa Léo ao Quadrado. Plantão, trago aqui o Léo ao Quadrado, ele está compartilhando. Enquanto a gente faz essa apresentação, Pedro Parente, da Petrobras, está dando uma entrevista coletiva. Ele deveria apresentar seu pedido de demissão, mas não. Ele está recuando. Na prática, ele abandonou a política de preços da Petrobras, foi derrubado pela greve dos caminhoneiros, né? Então ele está anunciando por 15 dias uma redução no preço do diesel em 10% e fazendo um apelo desesperado para que os caminhoneiros, né, eventualmente liberem as estradas e permitam o abastecimento. A gente já falou, a situação é dramática no Brasil, vários aeroportos sem combustível, inclusive para amanhã, fábricas fechando, uma situação muito ruim. E a gente recebeu também duas notas. Uma nota da Federação Única dos Petroleiros, da Federação dos Petroleiros, dizendo que o Parente é responsável pelo caos no Brasil, e uma nota da Associação dos Engenheiros da Petrobras, também dizendo que o Pedro Parente é o grande responsável pelo caos no Brasil. Por quê? Porque fez essa política louca, né, de que o preço da gasolina tinha que subir todo dia no Brasil em função do dólar e em função do preço do petróleo. Bom, eu trago aqui para o Léo Estopa, como Pedro Parente agora está praticamente rasgando a sua política de preço que era sagrada, as ações da Petrobras também estão caindo bastante, caíram bastante, né? O Léo Estopa tem uma bomba, Léo. O que aconteceu com o Brasil? Voltamos então a... Eu vou fazer algumas frases aqui, porque são as frases, aquelas frases que a gente usa para lavar a alma, e eu começo falando que, então agora a gente adota a ponte para o passado. Né? Porque já que a ponte para o futuro do Temer causou toda essa desgraça e foi a ponte para o futuro o motivo do impeachment, agora a gente adota a ponte para o passado. Como eu tenho muitos liberaloides que me seguem, eu digo que depois desse caos, acabou que o que resolveu o problema foi o menos Mises, mais Marx. O Brasil também voltou a ser comunista, é isso, Léo? A minha bandeira, Léo, suplica por ser vermelha. Já que, é mesmo? Já que a minha bandeira jamais será vermelha, depois da possibilidade de ficar sem receber comida em casa, hoje eu acho que o brasileiro já suplica, minha bandeira suplica por ser vermelha. E aí, antes de fechar minhas frasezinhas que eu anotei aqui rapidamente, eu digo, mira outro, porque eu não votei no AS, então a culpa não é minha. E, para fechar, com uma frase, parafraseando a Marisa, enfia o triplex no... Com perdão da palavra, eu não vou falar isso aqui agora, porque pode ter crianças assistindo. Mas o que acontece, gente? A política de preço de um país continental igual o Brasil não pode ser submissa à moeda de outro país. É uma coisa que pode parecer bonita aos olhos dos neoliberaloides, aos olhos daqueles que acham que realmente a gente tem que seguir uma política internacional de preços, porque o petróleo seria um produto internacional. Eu acho que uma política de preço de um país que é praticamente soberano em termos de petróleo, tem que servir o interesse nacional. A maior palhaçada do mundo é você imaginar que você não apenas entregou a extração de uma matéria-prima importantíssima como um petróleo. Agora já não tem dúvidas, né? Que agora, depois da greve dos caminhoneiros, que tudo ia parar, o povo já entende a importância do petróleo. Mas, voltando ao raciocínio, é praticamente impossível você imaginar, você cogitar a possibilidade de você entregar por uma moeda de um outro país a política de preço de uma matéria tão importante quanto o petróleo. Aí, como se não bastasse entregar para os Estados Unidos o preço, ou seja, a moeda americana que vai definir o preço de um produto que é consumido e produzido no Brasil, você entrega para um país de primeiro mundo o controle sobre a produção. Como assim, gente? Ficou provado agora... que o Parente quer privatizar as refinarias da Petrobras. Ficou provado por A mais B a importância do produto diesel dentro do Brasil. E mesmo assim, será que faz sentido o raciocínio de que entregar para os Estados Unidos o controle sobre a matéria-prima e o controle sobre a produção do produto final, que é o diesel, é uma coisa boa para o Brasil? Léo, o Brasil tem a chance nesse momento de derrotar o golpe. É um momento histórico. O golpe está entrando numa nova fase que pode ser para pior, mas também pode ser para melhor. Se vocês abrirem, não recomendo que façam, mas podem fazer depois, o G1. O G1 está transmitindo ao vivo a entrevista coletiva do Pedro Parente. O Pedro Parente está com cara de enterro, né? Ele diz que reduz em 10% o preço do diesel
por 15 dias e faz um apelo para que os caminhoneiros, nesses 15 dias, saiam das ruas e permitam o abastecimento. Como disse aqui a Luciana Escobar, o Brasil voltou à situação do desabastecimento da era Sarney. Está faltando produto em tudo quanto é lugar. Uma coisa importantíssima, em todas as cidades. O que o Parente vai fazer nesses 15 dias? Vai rezar para o dólar cair? Vai derrubar o preço do petróleo? Eu, particularmente, faço um apelo para você que tenha contato com qualquer caminhoneiro e faço o apelo para você que é caminhoneiro, que se você tiver expectativa de viver por mais de 15 dias, não aceite nada diferente da renúncia do Temer. Eu acho que essa greve... Pode começar pela renúncia do Parente, Léo. Essa greve que a gente está vivendo hoje, a renúncia do Parente pode colocar um segundo Parente, porque essa política não é uma política do Parente, essa é uma política dos Estados Unidos PSDB, e é uma política que é representada no Brasil pelo PSDB. Então o que é mais importante, gente? O que vivemos hoje no Brasil, esse desabastecimento, essa restrição ao consumo, toda essa crise, é uma política do PSDB. É muito importante desvincular o que está acontecendo hoje no Brasil da figura do presidente Temer, porque senão existe a possibilidade... Não chama de presidente não, golpista, Léo. Então, é muito importante que nós, brasileiros, assim, a gente aprenda a entender que o que está acontecendo no Brasil hoje não é exclusivamente a política do Temer. O que está acontecendo no Brasil é a política do PSDB, é exatamente a proposta que o Aécio Neves fez nas urnas, é exatamente a proposta que foi derrotada nas últimas eleições, que é deixar os Estados Unidos estipularem o preço dos produtos derivados de petróleo dentro do Brasil, deixar os Estados Unidos controlarem o petróleo brasileiro, deixar os Estados Unidos controlarem o preço do combustível que você coloca no seu carro ou no seu caminhão. E é muito importante que você não se iluda, porque existe aí uma propaganda de que porque o combustível é barato nos Estados Unidos, se os Estados Unidos comprarem, eles vão colocar o combustível barato no Brasil. Não se iluda a respeito disso. Não significa que porque você empresta um imóvel para o seu filho, que de repente você vai emprestar um imóvel para o seu vizinho. Barato, o tratamento Léo, dos Estados Unidos com o povo americano é diferente do barato povo porque brasileiro. lá não tem Pedro Parente, lá não tem traidor da pátria entregando as riquezas para outro país. Agora eu vou ler algumas notícias aqui que são importantes, porque tem o Boa Noite 247 daqui a pouco. Vamos estar aqui com o Alex, o William Deluc, o Alex e a Gisele, né? Olha só, a Folha dá assim, olha, o presidente da Petrobras anuncia redução do preço do diesel por 10% em 15 dias. Ele fez questão de enfatizar que não está mudando a política. Está mudando, você recuou, o Parente perdeu. Porque a política dele era, os reajustes são diários em função do dólar e do preço do barril. Se ele está segurando por 15 dias, ele está congelando. Não importa, ele congelou. Voltou o congelamento de preço porque ele não aguentou o tranco. Ele perdeu para os caminhoneiros. Porque não funciona. Né? Não é só não ter aguentado o tranco, é porque não funciona. Nós somos um país continental, não justifica dentro do Brasil a gente adotar uma política ditada por um outro país. Não faz sentido algum. Eu quero que alguém me explique qual que é a justificativa fática, técnica e econômica de nós dentro do Brasil, que somos donos do petróleo, éramos donos do petróleo e das refinarias naquela época. Por que a gente naquela época tinha que adotar os ditames dos Estados Unidos? Agora, com toda sinceridade, pergunta para você mesmo, será que faz sentido o Brasil desse tamanho seguir os ditames dos Estados Unidos? Quer dizer que o real já não manda mais no combustível, é o dólar? Informação importante para o pessoal de São Paulo. Amanhã não tem ônibus na cidade de São Paulo. Várias empresas de ônibus reduziram a frota porque não tem gasolina, e quando encontram a gasolina ou o diesel tem que pagar 2, 3 vezes mais, porque a greve derrotou o golpe, né? E também, como não tem ônibus, o rodízio está liberado. Então, as pessoas poderão ir ao trabalho nos seus carros, não tem mais, porque aqui em São Paulo tem rodízio em função da placa. É uma ótima oportunidade para transformar a greve dos caminhoneiros numa greve geral até a queda do golpista vampiro. Acho que agora o mais importante, os caminhoneiros precisam entender a mensagem 15 dias e os caminhoneiros precisam entender que o governo Temer tem feito exatamente isso com todas as classes. Começa uma greve, ele faz uma concessão por alguns dias e depois a chibatada volta ainda mais forte. Acho que é o momento de unirem-se as classes sociais até a queda do Temer. É muito estratégico esse momento. Esse vídeo vai ser bastante curto, Léo, porque vai vir o Boa Noite 247, mas eu queria que as pessoas entendessem, se puderem, compartilhem com os amigos. Hoje, quarta-feira, 23 de maio de 2018,
é a maior derrota do golpe desde a derrubada da presidente Dilma Rousseff. A presidente Dilma foi derrubada para que o petróleo brasileiro fosse entregue às petroleiras internacionais. Para que isso acontecesse, era necessário também mudar a política de preços. Os Estados Unidos, o PSDB, colocaram como presidente da Petrobras o senhor Pedro Parente. O Brasil passou a importar 7 bilhões de dólares por ano em diesel, em derivados que vêm de fora. Essa política já foi denunciada pelos petroleiros. Aí vão dizer, não, mas os petroleiros são trabalhadores do chão de fábrica. Foi denunciada pelos engenheiros da Petrobras e foi denunciada pelo Clube de Engenharia. Todos avisaram, isso ia dar errado, deu errado, porque bastou o dólar subir e o petróleo voltar ao preço normal para o Brasil entrar nesse caos. O Parente está com cara de enterro dando entrevista na coletiva da Petrobras. Então, acabou a política golpista, né, que sustentava esse regime que hoje ainda está em vigor, mas está por um fio no Brasil. Então é muito importante que as pessoas tenham consciência disso. E o mais importante, tá, gente, antes de finalizar, eu volto a dizer, no momento em que o inimigo está frágil, é a melhor hora de destruir o inimigo. Então, classes trabalhadoras, funcionários públicos, brasileiros, é o momento de se unir à greve dos caminhoneiros. E vocês, caminhoneiros e carreteiros, por favor, não se vendam por 15 dias. É isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Daqui a pouco tem Boa Noite 247. Parente perdeu. É isso aí. O golpe está por um fio. Valeu, pessoal, e até mais.